Ó, bom dia para todo mundo. Hoje é a nossa aula 8, é a última aula antes da prova, aula de conteúdo, né, que eu apresente algo novo para vocês. Depois a gente tem quinta-feira, semana que vem, que a minha ideia é só fazer revisão com vocês. Eu acho que tem um dia da semana que vem que eu coloquei como recesso, porque é um dia, é meio que entre feriados e coisas do tipo, e matéria de conteúdo a gente não tem mais, então eu acho que eu vou ter um recesso lá. Mas ainda assim eu tenho que confirmar que eu já não lembro direito. Mas, de qualquer forma, a gente tem as próximas aulas, né, são só para rever o conteúdo, fazer exercício, tirar dúvida de lista, ver se vocês estão bem ok mesmo com a matéria, tá? E aí depois já é a primeira prova. Então, essa é a última aula, lembra do bombeamento. Bom, para que ela serve, né? Antes de introduzir o assunto, né, o que a gente viu até agora foi tudo sobre linguagens regulares. Para falar de linguagens regulares, eu falei de inúmeras coisas, né? E na aula passada, no finalzinho da aula, o último slide era meio que uma equivalência de tudo que a gente já tinha visto até então, certo? Então, baseado ainda um pouco nisso, né, a gente vê, e aí, será que não existe algo a mais do que isso? Então, lembra do bombeamento vai ser uma ferramenta para isso, tá? Ó, o Alan. Bom dia, Alan. Bom, então, primeiro de tudo, vou apresentar essa linguagem para vocês, tá? Então, considera essa linguagem aí, 0n, 1n, onde n é maior ou igual que zero, tá? Então, pensando nessa linguagem, será que a gente é capaz de construir um autômato finito, ou alguma expressão regular, ou alguma gramática regular, que reconheça, né, no caso do autômato, né, ou que gere, no caso da gramática, da expressão, essa linguagem? Então, bom, vocês têm alguma intuição? Como faria um autômato para isso? Ou como seria uma expressão regular para isso? Vocês poderiam até, talvez, eventualmente, pensar em já alguma expressão, né? Porque isso daqui é uma expressão, né? Você tem aqui um zero, um, mas tem algo nessa potência aqui que não é simplesmente uma estrela, né? Vocês conseguem diferenciar essa linguagem dessa linguagem aqui? Zero, estrela, um, estrela? Vocês entendem a diferença dessas duas linguagens geradas? Esse é, professor, é a quantidade de vezes que o zero vai aparecer? Perfeito. A quantidade de vezes o zero vai aparecer. Ela tem que ser igual à quantidade de vezes que um vai aparecer. Beleza. Então, por exemplo, a palavra 0, 1 pertence a essa linguagem. A palavra 0, 0, 1, 1 pertence a essa linguagem. Agora, a palavra 0, 0, 0, 1, 1 não pertence a essa linguagem. Ok? E aí vocês conseguem diferenciar, então, essa linguagem dessa linguagem aqui que eu botei aqui em cima? Então a diferença. Posso falar? Pode, claro. Pode falar, Alan. A diferença básica, então, é que a do N tem que ser igual o número de 0 e 1, a outra não. É um número aleatório para cada um. Isso é um número arbitrário para cada um, exatamente. Enquanto que Beleza. essa, você deixa bem estabelecido que a quantidade de zeros tem que ser igual à quantidade de uns, certo? Beleza. Então, realmente, essa é a diferença básica das duas linguagens. Isso daqui é uma expressão regular, né? Porque atende àquela série de restrições que nós vimos quando eu falei sobre expressão regular. Enquanto essa não é uma expressão regular, porque, se vocês recordarem, eu não apresentei em nenhum momento lá nessa aula algo que definisse essa quantidade exatamente de aparições de um caractere. Eu falei um pouco sobre paridade, a gente conseguiu determinar alguma certa propriedade em relação a isso, ter um número par, ter um número ímpar, mas ainda assim não tem exatamente esse tamanho bem definido, né? Tá, então, ok, tudo bem para vocês que isso daqui não é uma expressão regular. Mas e aí? Não ser uma expressão regular não quer dizer que não seja possível ter uma expressão regular para isso. Ou não quer dizer que, se essa representação não está nada com o que a gente já conhece, não quer dizer que venha a ter alguma gramática regular ou algum autômato que reconheça. E aí? O que vocês acham? É
possível montar um autômato ou uma expressão regular, uma gramática que seja de acordo para essa linguagem aqui? Vocês têm alguma intuição para isso? Na verdade, não entendi por que uma expressão regular e o outro não. É só porque um limita a quantidade de 0 a 1? Isso, porque não atende à definição de expressão regular. Entendi. Por isso, a definição de expressão regular, você sabe que um caractere é uma expressão regular, a união de expressões regulares é a expressão regular, a concatenação de expressões regulares é uma expressão regular, tá? O estrela de expressão regular, de uma expressão regular, é uma expressão regular. Então, isso aqui não atende essas séries de definições que satisfazem lá. Então, a expressão apresentada, a gente já sabe que não é uma expressão regular. Mas será que não tem como transformar em alguma que seja? Será que não tem como? Ou ainda, pensando num autômato, que é aquilo que a gente já conhece há mais tempo, sabendo as palavras que têm que ser aceitas. Ó, isso tem que ser aceito, isso tem que ser aceito. Você pode pôr 3 agora. Tem que ser 3 aqui, tem que ser aceito. Será que vocês não conseguem pensar num autômato que seja o reconhecedor dessa linguagem? E aí depois, dado o autômato, vocês conseguem obter a expressão regular, por exemplo, usando o algoritmo de Brozovski. Não, como é que é, Pedro? Brozovski. Brozovski. Mas ela fala devagarinho para não travar a língua. Brozovski. Tem que falar devagar também. Então, mas e aí? Eu acho que assumindo a regra, né, de ter número iguais de 0 e 1, daria para poder pensar numa forma assim de fazer um autômato. É isso. Mas Eu acho que o problema do autômato é a limitação dele. Oi? Eu acho que o problema do autômato é muito limitado. Se esse N for muito grande, você fica sem condição de construir um autômato aí. Mas por que você já está falando isso de limitar o autômato em relação a um N muito grande? Qual é o seu pensamento sobre o autômato que seria viável para isso? O autômato finito, ele não guarda muito, ele não guarda memória, né? Aí a gente vai ter que guardar a memória aí, nós de construir esse 0N, 1N, por exemplo. Quando eu estiver lendo 1, eu tenho que saber quantos zeros já li antes, para repetir a quantidade. É verdade, verdade. Acontece isso exatamente. Então, quando você pensa em ter um autômato para reconhecer essa linguagem, ou seja, para aceitar as palavras, né, que pertencem a essa linguagem aqui, a gente tem que ter noção da memória, né? Porque, em outras palavras, que a gente está dizendo, ó, você tem que ter, quando você estiver lendo, né, a palavra lá, vai passar pelo seu autômato para ela poder ser aceita, esses uns aqui, a quantidade de uns, você tem que ter tido a informação qual era a quantidade de zeros, né? Então, você tem isso de memória porque é necessário você saber uma coisa para você poder saber a próxima coisa, né? Você pular para a próxima coisa. Então, isso é algo que a gente tem memória no autômato? A gente consegue guardar memória no autômato? Qual é o artifício que a gente usa para guardar memória no autômato? Acho que no caso a gente usa mais estados, né? A gente cria São outros os estados, perfeito, são os É. estados. Mas aí, qual é o problema? Já que a gente consegue armazenar, Porque temos aí estados, você teria que ter um número de estados infinito aí, tão gigante. grande quanto você queira. Exatamente. Uhum. Esse N aqui é algo arbitrário. É um N que pertence aos naturais, certo? Esse conjunto de naturais aqui tem infinitos elementos. Então, você tem que ter um autômato sempre em relação a qualquer eventual palavra que você ponha, tão grande seja aquela palavra que você tome. Então, acaba que não fica um autômato fixo, um específico para toda a linguagem, mas para exatamente uma única palavra. Então, é algo que não faz sentido, né? Não vai ser um autômato para poder aceitar todas as palavras da linguagem. Acaba que seria, então, um autômato que vai aceitar uma única palavra dessa linguagem, né? Então, isso realmente é o problema. Então, é isso que está escrito aqui, né? Não é difícil a gente perceber que se esse autômato existisse,
ele precisaria lembrar a quantidade de zeros que ela está vendo à medida que lê a palavra, né? Porque ela tem que guardar, estou olhando zero, guarda, 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 guarda. Isso a gente vai ver depois da primeira prova, que vai ser possível a gente criar um autômato que faça isso. Mas vai ser um autômato que a gente vai adicionar uma coisa a mais a ela, um poder de armazenamento a ela. É algo que a gente não viu até agora. É o que a gente vai chamar de autômato com pilha, tá? Então, vão ter essas estruturas de dados, vai aparecer essa pilha, que vai poder a gente conseguir usar de modo a guardar coisas ali. Mas não é algo que a gente viu até agora. Então, não é algo que faz parte desse mundo das linguagens regulares. Um autômato que tem esse armazenamento de memória aí infinito, aí, quanto você queira, tá? Como o número de zeros não é limitado, né? Porque você tem aqui arbitrário esse n aqui, então ele teria que ter infinitos estados, porque a memória é o que a gente, como vocês estavam falando, é utilizada com os estados. Na verdade, os estados são utilizados para servirem de memória um pouco, né? Então, se você já passou pelo número par de zeros, por exemplo, então o autômato que a gente constrói, a gente consegue, né? Baseado nas informações que a gente tem lá, eu quero rodar um número par de zeros. A gente consegue montar um autômato regular, determinístico, finito para isso. Os estados servem um pouco desse armazenamento de memória. Mas, aqui nesse caso, a gente não tem como fazer isso, porque ainda assim é um número limitado, né? Mas o número de zeros não é limitado. Então, enfim, não dá. Com isso daqui, a gente conclui, bem mal e porcamente, que nem toda linguagem é regular. Eu estou falando que é bem mal e porcamente, porque eu estou dando aqui argumentos baseados às definições que a gente viu de autômato finito determinístico. A gente acaba vendo que não dá para montar um autômato finito determinístico baseado a essa linguagem aqui. Mas isso não é uma demonstração matemática formal de que essa linguagem de fato não é regular. Para fazer isso, aí sim eu vou usar o lema do bombeamento, tá? Então, vamos ver como mostrar que uma linguagem não é regular, tá? Então, o lema do bombeamento, eu acho que o Jair tenha falado alguma coisa aqui, né, Jair? Eu acabei continuando de falar e não deixei você falar. Não, Fala aí. não. Foi isso mesmo. Ele comentou aí o negócio, como é que ele poderia fazer, era com a quantidade de estados. Eu só confirmei isso. Pode continuar aí. Beleza. Então, bom, vamos ver como é o lema do bombeamento. Primeiro, vou apresentar um pouquinho essa ideia, tá? Primeiro, dizer para que ele serve. Isso eu já venho falando desde o início da aula. Na verdade, desde as aulas anteriores, eu já meio que vim falando um pouquinho sobre isso, do bombeamento, né? Então, ele é utilizado para provar que existem linguagens não regulares, tá? Mas, na verdade, esse lema, ele é uma afirmação sobre todas as linguagens que são regulares, tá? Então, o lema do bombeamento afirma que todas as linguagens regulares satisfazem essa mesma propriedade que vai ser apresentada no lema. Isso quer dizer que ela é uma condição necessária, tá? Então, se é uma linguagem regular que a gente está olhando, então tem que satisfazer o lema do bombeamento. É algo que é necessário. Ou seja, todas as linguagens regulares satisfazem a propriedade apresentada no lema, tá? Então, e daí, né? Dado que a gente ainda está mostrando no lema do bombeamento coisas que se referem a linguagens que são regulares, para que isso vai ser útil? Vou até tirar essa frase, já está dando um pouco da resposta, mas eu quero ouvir um pouco de vocês, se vocês estão acompanhando, e claro, se vocês estão entendendo o que está sendo passado aqui. Se tem essa propriedade que está no lema do bombeamento, que a gente sabe toda linguagem regular satisfaz isso, por que ela vai ser útil para justamente mostrar, igual o exemplo anterior, linguagens que não são regulares? Se ainda assim a propriedade está toda dentro do conjunto das linguagens regulares.
Acho que é por causa daquilo, né? Que você pode fazer aquelas provas por contradição, se não me engano. Isso aí. Mas em que vai ajudar a gente? Assim, você falou um pouquinho dessa contradição, né? Mas fala um pouco mais. Eu acho que se você conseguir, dado uma linguagem, você conseguir chegar, né, numa contradição de que não faz sentido com aplicando essa propriedade, você consegue dizer que aquela linguagem não seria regular. E aí, com isso, você poderia falar que aquelas premissas de linguagens regulares não se aplicam a essa linguagem, não necessariamente, né? Poderia não se Porque aplicar. não satisfaz o quê? Não satisfaz o lema do bombeamento. Não satisfaz o lema do bombeamento. Isso aí. Então, sempre por diagramas ajuda a gente, né? Então, vai ser basicamente assim, ó. Eu estou meio que antecipando, não estou dizendo qual é a propriedade, para justamente vocês entenderem para que isso vai servir primeiro, tá? Então, pensa que aqui é o mundo de todas as linguagens regulares, tá? O que o lema do bombeamento afirma? Que todas as linguagens regulares satisfazem a mesma propriedade. Ela não disse qual é a propriedade. Mas tudo bem eu colocar isso como um conjunto também? Ou seja, aqui eu vou chamar de lema bombe, tá? Lema do bombeamento. Ou seja, são os elementos que estão aqui são linguagens que satisfazem o lema do bombeamento. Se uma linguagem é regular, então ela satisfaz o lema do bombeamento. Então, isso quer dizer que todas as linguagens regulares moram aqui dentro desse conjunto grandão aqui, que são das linguagens que satisfazem o lema do bombeamento, tá? Então, uma forma para você chegar e conseguir dizer que uma linguagem não é regular, o lema do bombeamento pode ajudar. Porque se você conseguir, pegou uma linguagem, por exemplo, a linguagem está aqui fora, você conseguiu mostrar que ela não satisfaz o lema do bombeamento, então necessariamente ela está aqui fora, ela não está aqui dentro e muito menos aqui dentro. Então, ela não vai ser uma linguagem regular. Entenderam? É para isso que uma condição necessária serve. Quando é apresentada uma condição necessária para algo que você estiver trabalhando, ela é muito útil para a resposta negativa, tá? Então, você tem uma condição necessária de uma linguagem ser regular. Ou seja, se a linguagem é regular, então, blá, 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 blá. Essa é a propriedade. Mas se ela Então, não tiver, se ela não tiver dentro aqui de linguagem regular, tiver aqui fora, ainda dentro do conjunto, ela já aqui. não é não, sim, ela já não é não regular? Mas você não sabe. Aí que está. Se a linguagem satisfizer o lema do bombeamento, você, teoricamente, não sabe se ela está aqui ou se ela está aqui. Porque ela é só uma condição necessária, não é suficiente. Então, a gente vai ver. Eu vou mostrar o que é o lema do bombeamento. A gente vai executar um exemplo para, de fato, entender como uma linguagem vai estar aqui fora e o lema do bombeamento, como a gente vai aplicar. E depois eu vou apresentar um exemplo que vai estar aqui dentro. Ou seja, ela vai satisfazer o lema do bombeamento, ainda assim, ela não vai ser regular, porque eu vou dar um outro argumento que vai garantir dela não ser regular. Entenderam o roadmap? Assim, esse mapa dessa aula é isso que a gente quer fazer, tá? Então, primeiro eu vou mostrar o que de fato é o lema do bombeamento, mas para isso eu estou dando essa intuição do como a gente vai aplicar o lema do bombeamento. Então, primeiro é para isso, tá? Se tem uma linguagem que você não sabe onde ela está, a linguagem pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou pode estar aqui. Ou seja, ela pode ser regular, ou ela pode ser uma linguagem que atenda o lema do bombeamento, ou ela pode ser uma linguagem que não atenda o lema do bombeamento. São essas três possibilidades, tá? Beleza?
Se a gente quer mostrar que uma linguagem não é regular, então, com o lema do bombeamento, é uma possibilidade. A gente conseguir verificar que a linguagem não satisfaz o lema do bombeamento, já garante que a linguagem está aqui fora. E se ela está aqui fora, ela não vai ser regular, porque ela não satisfaz o lema do bombeamento, entendeu? Então, condições necessárias, elas servem para isso, para darem respostas negativas, no sentido, ó, é isso que você está olhando agora, ela não satisfaz o que você queria, porque ela não satisfaz a condição necessária, entendeu? Então, ao mostrar uma determinada linguagem... Oi? São 3 estados, então. Regular, que atende, não regular, que atende, e não regular, que não atende. Isso. A Beleza. aplicação do lema do bombeamento vai ser para esse caso. Para não regular, que não atende. Isso. Tá? Então, ao mostrar que uma determinada linguagem não a satisfaz, estamos provando que ela não é regular. É exatamente o que eu acabei de falar aqui no diagrama que eu desenhei, certo? Bom, em termos gerais, o lema garante que em qualquer linguagem regular, toda a cadeia tem uma parte que pode ser repetida. Que aí, isso que é o que a gente chama de ser bombeada. Um número qualquer de vezes, e a cadeia resultante ainda pertence à linguagem. Aqui está sendo... Aqui está precisando de queimado. Bom, mas o que está dizendo é o seguinte: a palavra, pega uma palavra que ela pertence à linguagem. Você consegue, nessa palavra aí que pertence a essa linguagem, que é regular, né? Porque, por hipótese, a gente está tratando de uma linguagem que é regular, você consegue fatiar essa palavra em pedaços. Então, aqui está a palavra, grandona lá, tá? Aí você vai conseguir fatiar a palavra em 3 pedaços, tá? Onde, muito informalmente falando, esse segundo pedaço aqui, ele pode ser repetido quantas vezes você quiser. Você pode pegar essa cadeiazinha que tem aqui e repetir. Então, o que seria mais ou menos assim, a primeira parte, aí vem essa segunda parte, que é essa, vem a segunda parte de novo, vem a segunda parte de novo, o número de vezes que você quiser. Depois você termina o que você tinha lá, aí vem a última parte lá. Ops. Muito informalmente falando, é isso que é o lema do bombeamento. É a gente conseguir garantir que, se uma linguagem é regular, então qualquer palavra dessa linguagem vai satisfazer esse desenhozinho feio que eu fiz aqui. A gente poder separar nessas 3 partes, em que essa segunda parte aqui pode ser simplesmente replicada, inclusive removida. Pode ser, inclusive, removida. Você pode considerar uma outra palavra dessa daqui, que é o que a gente chama de bombear para baixo. Bombear para baixo é meio como você ignora essa parte e vai para a parte final, e você termina. Não tem isso daqui na palavra. Ainda assim, essa palavra pertence a essa linguagem, essa palavra também pertence à linguagem. Tá? Ok? No caso, desculpa pela ordem, não seria essa, né, o jeito. Se eu quisesse formalizar um pouquinho, isso pertence... Ops, aqui também não é assim, né? Aqui. Não é exatamente espelhado. Assim, tá? Então, ok? É isso, muito informalmente falando, que é o lema do bombeamento. Tá claro? Beleza. Show. Então, vamos de fato ao enunciado do lema do bombeamento. Eita, peraí, estão falando comigo aqui, fala tudo novo. Pronto. Então, vamos lá.
Luiz, Fala, rapidinho. pode falar. Eu fiquei um pouco curioso com essa definição, né? Porque, por exemplo, teve exemplo que a gente fez que era uma linguagem que era necessariamente aceita só 0 e 1. Que teria que ser necessariamente a palavra 0, 0, 1 para poder ser aceita. Perfeito. Aceita só uma palavra. Nesse caso, dá para aplicar esse lema? E sim, se ela é regular, Não, porque eu fiquei na dúvida em como que eu conseguiria quebrar, por exemplo, essa palavra 0, 1. agora eu entendi o que você está falando. Você estava dizendo sobre uma linguagem que ela só aceita uma única palavra. Isso. Então, ela vai ser, sim, por conta do que eu vou falar aqui já já. É o que a gente chama de vacuidade, Beleza. tá? Uma pergunta. Quantos estados foram necessários para constituir aquele autômato? Para 0 e 1, no Aham. caso foram três estados. Foram 3, perfeito. Então, isso que quer dizer? Se o autômato ele tem número maior de estados do que a palavra que está naquela linguagem, então o lema é satisfeito por vacuidade, tá? Aí é um detalhezinho a mais aí, tá? Vamos lá. Deixa eu falar um pouco sobre o lema, a gente vai chegar nesse caso aí já já, tá? Ó, se A é uma linguagem regular, então é uma condição que a gente está querendo ter para todas essas linguagens que são regulares, ok? Então, existe, e aqui eu chamo muita atenção nessa troca de palavrinhas que vão aparecer de existe para tudo, eu estou colocando aqui em coral, existe um inteiro positivo P, é o que a gente chama esse P de comprimento do bombeamento, tal que, aí vai, toda palavra da linguagem, onde o tamanho da palavra dela é pelo menos esse P que você tomou, existe uma decomposição, que é essa fatia, né? Essa quebra em 3 pedaços. Essa decomposição significa, por exemplo, pega uma palavra aí, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Você quer fatiar em 3 pedaços? Chama o primeiro pedaço desse, chama o segundo desse, o terceiro desse. Não estou muito interessado em ver o que é isso aqui ainda, com esse exemplo, mas só para dizer o que é uma decomposição, né? Então, x é 0, 0, 0, y é 1, 1, 0 e z é 0, 1, 0, tá? Então, isso é uma decomposição, tá? Então, vou recapitular o que está escrito até agora, tá? Se uma linguagem regular, existe um inteiro P, tal que toda palavra dessa linguagem de tamanho pelo menos P, de tamanho maior ou igual a P, então para toda palavra dessa linguagem existe uma decomposição dessa forma, em 3 pedaços, que satisfaz as seguintes condições. Para todo I que você pegue, essa palavra pertence à linguagem. Isso que é o bombear a palavra. Então, em Y, que é essa cadeia do meio aqui, você pode simplesmente escrever, então, X, Y, 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 Z. Ou você pode escrever X, Z. Esse número de Y aqui é um número arbitrário. É qualquer I que pertence, né, possível, né, de você fazer essa potenciação, né, qualquer I que seja natural. Então, é para todo I que seja maior ou igual que 0, a palavra gerada vai pertencer à linguagem, isso é a primeira condição. E aqui é o que faz sentido esse nome do bombear, é por isso, você está aumentando, você está bombeando. E repara que é também para I igual a 0, que é justamente o caso que eu estava mencionando, que é essa palavra gerada aqui, esse Y, você meio que não coloca ele ali. Também pertence à linguagem A, tá? Isso é a primeira condição que tem que ter.
A outra condição é que esse Y tem que ter alguma coisa ali, você não pode bombear em cadeia vazia, tem que ser alguma subpalavra que de fato exista ali. Você não pode ter uma decomposição em XYZ de uma palavra que, por exemplo, seja assim, sei lá, e aqui é X, Y é uma cadeia vazia e aqui é Z. Isso não pode ter na decomposição que você tomou, tá? Então, existe essa decomposição que satisfaz isso, tá? O Y, o tamanho de Y é maior que zero, estritamente maior que zero. A potência, né? Você está gerando palavras que pertencem à linguagem. E mais, o tamanho desses dois pedacinhos aqui, ele é menor ou igual a P. E é isso. Esse é o lema. Qual é o intuito agora? Primeiro, é ver se vocês entenderam o enunciado do lema. Por isso que eu pedi para vocês entrarem cedo também, porque não é um lema se, blá, 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 então tererê, né? Não é uma coisinha assim, então, bem pequena, né? São várias condições, existem essas trocas aqui de existe para todo, que são componentes, perdão, são conectivos quantificados, isso aqui é um enunciado quantificado em termos lógicos, e esse existe, esse para todo, é importante por justamente a gente entender o contrário, o que quer dizer não satisfazer o lema. É uma coisa que a gente vai ver, tá? Mas, antes de chegar lá, eu quero saber se vocês estão entendendo isso que está aqui. Ok. Uma dúvida que deu é o ponto 2, ele necessariamente se atende o 2, atende o 1, não? Não, porque atender o 1 quer dizer que para todo o i que você tome, a palavra pertença. Para todo. Essa palavra aqui, ó, é y elevado a i, tá vendo? Não somente para y elevado a 1. Esse caso, sim. Esse caso é só que ele já atendeu porque é da própria palavra que você tomou W, a decomposição dela. Então, y elevado a 1 é o próprio y, então é a própria palavra. Mas não é suficiente porque a gente quer. A gente quer que para todo i isso seja verdadeiro. Então, é o que eu estava fazendo antes, essa palavra aqui, por exemplo. Você pegar a palavra que é x, y, z, né, você decompôs, né, nesses três pedaços. Você sabe que isso daqui, então, pertence à sua linguagem. Não quer dizer, teoricamente, que isso daqui tudo também vai pertencer. Entendeu? Beleza. Tá? Pode falar aí, mais alguém. Acho que o Pedro está com a mão levantada aí. Ele estava levantado desde o início. Mas, Pô, desculpa, quer falar, foi mal. Não, foi mal. Ninguém quer falar mais nada? Entenderam um pouco isso? Como é esse funcionamento desse lema? Então, ó a troca. Existe um inteiro P em que toda palavra de tamanho pelo menos P, existe uma decomposição dessa forma aí, em que todo bombeamento, a palavra gerada, pertence à linguagem. Isso é meio como a essência, né, desse lema, mas é claro que tem essas condições 2 e 3 também, em que existe a decomposição que satisfaz essas coisas, né? Existe a decomposição em que todo o i, o bombeado, pertence, o tamanho do i é maior que zero, o tamanho desses dois pedaços aqui é menor ou igual a esse p. Então, é isso que a gente tem que provar. Isso é hipótese, isso tudo, né? Então, desde o então até aqui embaixo, é justamente a consequência, né? A tese que a gente quer provar, tá? Então, a demonstração é construtiva. Vamos fazer isso. Eu deixei aqui, né, essa colinha, né? Ela é basicamente o que está dito aqui. Eu só repeti para cá, tá? Então, o quê? Se a linguagem é regular, então, existe um inteiro, né? Esse aqui é o símbolo de existe, esse aqui é o símbolo do para todo, tá? Então, existe um inteiro P
em que toda palavra que pertença à linguagem e que seja maior ou igual a P, existe uma decomposição em que todo I maior ou igual que zero, a palavra bombeada pertence a essa linguagem e o tamanho de W seja maior que zero e o tamanho de XY seja menor ou igual a zero, menor ou igual a P, tá? Eu vou pegar uma água, tá legal? Já volto em um minutinho, só um minutinho. Voltei. Então, vamos lá. A demonstração é bem construtiva mesmo, tá? O que a gente vai fazer é baseado no que a gente tem na hipótese, a gente vai concluir a tese. Eu acho que eu falei sobre isso já, lembram que eu falei sobre técnicas de demonstração? Uma forma é a técnica por construção mesmo, sabe? É a construtiva, que é a direta, né, no caso, né, até. Então, você tendo P como hipótese, ou seja, a linguagem ser regular, a gente quer concluir a tese, né, que é o quê? Que a tese é isso tudo aqui, tá? Essa demonstração construtiva faz parte um pouco dessa demonstração direta, que é construtivo no sentido da gente conseguir obter os valores aqui que a gente quer, baseado nessa existência desse P que vai aparecer, tá? Então, a partir de W, né, que é uma palavra qualquer, provaremos que ao ciclar, né, que ao bombear em Y, qualquer palavra obtida também pertence a essa linguagem. Isso é o que a gente tinha já mencionado antes, né? Então, vamos para a prova, tá? Bom, a gente sabe que a linguagem é regular, porque a hipótese é a linguagem ser regular. Então, a gente vai e pega um autômato finito determinístico. Ok? Então, é baseado nisso que a gente vai conseguir obter todo esse restante aí que está sendo proposto para a gente. A gente vai e pega esse autômato finito determinístico que reconhece essa linguagem em que o número de estados seja igual a esse P aqui, tá? Então, se uma linguagem regular, então existe um P. Eu estou dando a existência de um P aqui, e com esse P eu vou garantir para vocês que tudo o demais aqui vai acontecer verdadeiro. Entendeu? Então, você pegou um autômato aqui, finito determinístico, com P estados. Tá? Aí vai aparecer um pouco, vai aparecer já já, né? O que o Leonardo comentou lá atrás sobre o exemplo que usava, que só reconhecia uma palavra pequenininha. Como seria essa decomposição, tá? Mas vamos lá. Vamos pegar uma palavra, que é essa daqui, a palavra, que o tamanho dela seja pelo menos P, né? Porque é isso que a gente quer, né? É tratar com palavras, com todas as palavras da linguagem, que tenha pelo menos P de tamanho. Então, você vai, pega uma palavra arbitrária, uma palavra qualquer, não é uma palavra específica. Então, toda palavra é isso que a gente quer ter, é algo em toda a palavra. Então, tá, pega as palavras que existem, todas as palavras são assim de modo genérico.
tá? Então, essa é uma palavra genérica W dessa linguagem que o tamanho dela seja pelo menos P. Aqui vem, ó, o que o Leonardo estava comentando. Se toda palavra de A tiver comprimento menor do que P, então o lema é verdadeiro por vacuidade. Então, entendeu, Leonardo? Você pegou lá no seu exemplo um autômato que tinha, sei lá, 3 estados e toda a palavra dessa linguagem só tinha 2 caracteres. Então, o P que a gente tomaria lá é o número de estados que reconhecem aquela linguagem que é igual a 3. Isso, o lema se aplica para toda palavra que possui comprimento pelo menos P. Aí sim tem que ter as restrições todas que são apresentadas. Agora, se não tem nenhuma palavra que tenha comprimento pelo menos P, em outras palavras, toda palavra da sua linguagem tem comprimento no máximo P-1, então o lema não se aplica exatamente para ele, então é o que a gente chama de ser verdadeiro já por vacuidade. Entendi. Entendeu? Uhum. É isso que se aplica. Mas aqui, dando continuidade, a gente pensa que sim, você está tomando uma linguagem genérica, P foi utilizado aí para você obter o número de estados, o número de estados do seu autômato. Então, vamos pegar uma palavra que tenha tamanho, sim, então, pelo menos P. Tá? Aqui, ó, são os estados que você percorre na máquina ao processar a palavra W. Ou seja, esse R1, ele é o quê? É o estado inicial. O estado inicial, você ainda não leu nada da sua palavra. Então, você começou no estado R1. Ao ler o primeiro caractere da palavra, você vai para R2. Ao ler o segundo caractere da palavra, você vai para R3, ok? Então, tudo bem que ao ler o último caractere da palavra, você vai para esse estado associado a essa sequência aí por Rn mais 1, ok? Sempre esse 1 a mais. Se você tem uma palavra de comprimento 3, então o seu percurso no seu autômato aí, você passou por 4 estados. Posso ter repetição, que é uma coisa que a gente vai ver, repetição de estado. Você passou pelo estado de novo, mas não tem problema, esse R1 pode ser igual ao R3, por exemplo. Não tem problema ter essa repetição, você poderia ficar ciclando ali, mas você escrevendo nessa sequência, é do primeiro até o N mais 1. Ok? Sim? Beleza. Ok. Tá. Então, esses são os estados aí que você percorreu. E só reforçando, você pode ter repetição aqui. Então, esse R3 pode te associar ao mesmo estado que foi o R1. Mas você está listando numa sequência aí, meio que tomando, são N mais 1 elementos que estão aparecendo. Mesmo que haja essa repetição aí do R1 ser igual a R3 ou igual a R4, sei lá, entendeu? Mas são esses N mais 1 elementos que aparecem. Isso associando uma palavra que tem tamanho N. Isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Você, então, está fazendo o quê? Sobre o estado RI, lendo a palavra, né, o caractere WI, você vai para esse estado RI mais 1, para ir de 1 até N. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, você está no estado R1, lendo o caractere W1, você vai para o R2. Agora está lá no final. Você está no estado RN, está lendo a palavra, né, o caractere WN,
Então, você vai aplicar a função de transição, você vai para o estado R, N mais 1, beleza? Só para deixar mais claro essa notação. Aí, ó, a gente pegou uma palavra que ela tem comprimento maior ou igual que P. Então, claramente, N mais 1 é maior ou igual que P mais 1. Tá? Essa série de coisas que estão aparecendo é porque a gente quer ser capaz de argumentar essas coisas que restam aqui. Isso daqui, ok. Existe um P? Ok, a gente pegou um P. Tá? Agora, pega qualquer palavra aí que você tem de tamanho pelo menos P, ok, você escreveu de modo genérico como é uma palavra de tamanho pelo menos P. Então, a gente quer encontrar essas coisas aqui. Então, para isso aqui serve meio como um arcabouço, né? Então, você tem N mais 1 maior que P mais 1. Agora, para que isso vai servir? Então, a gente sabe que algum estado de M foi repetido neste processo pelo princípio da casa dos pombos. Alguém enxerga, sabe me dizer um pouco sobre isso? Com isso daqui, a gente consegue garantir, então, que algum estado da máquina foi repetido? O que significa N mais 1? N mais 1 significa essa sequência aí que você associou aos estados. Então, você passou por quantos estados para poder terminar a palavra, né? Para poder aceitar a palavra? Passou N mais 1. Tá? Você passou por mais estados do que existem, né? Oi? Você passou por mais estados do que existem, no fim das contas. Exatamente. Existem quantos estados na máquina? P. Estados. Existem P estados na máquina. Eu poderia escrever isso aqui um pouquinho diferente, que é N mais 1 é estritamente maior do que P. Certo? Porque aqui, ó, N é maior ou igual do que P, você adicionou um em um lado da desigualdade aqui, então você ficou estritamente desigual aqui. Tá claro para todo mundo? Isso quer dizer o quê? Você percorreu N mais 1 estados. Na máquina existem P estados. Esses N mais 1 aqui, ele necessariamente ele é maior do que o número de estados. Então, você sabe que nessa sequência aqui, necessariamente, pelo menos um estado se repetiu. Vocês sabem o que é o princípio da casa dos pombos? Quem não sabe? Eu posso falar rapidamente sobre ele. Eu não sei. É aquele que se você tem N casas e N mais 1 pombos, então alguma casa vai ter que ter mais de um pombo. Isso sim. Então, você tem aqui as inúmeras casas de pombos. Então, pensa que você tem essa quantidade aí, ó, N, por exemplo, tá? Mas aí o número de pombos é maior do que o número de casas. Então, sei lá, você tem N mais 1 pombos. Então, é necessário que 2 pombos estejam numa mesma casa aí. Pelo menos 2. Ok? É um princípio que, você vê, ele é tão... É simples, né? Ele é intuitivo, mas, na verdade, ele se aplica para justificar isso. Entendeu? Isso que quer dizer, ó, você ter N mais 1 elementos aqui, você poderia pensar em pombos, né? Você tem aqui N mais 1 pombos e você tem P casas. Então, a associação desse pombo aqui tem que ser igual à associação para algum outro pombo aqui, por exemplo. Ou seja, eles têm que estar na mesma casa. Entenderam isso?
Beleza. Quem não entendeu? Quem não entendeu essa afirmação de que se você tem uma palavra de tamanho N, você tem um autômato que utiliza P estados. Você tem P estados só no seu autômato, é P, esse número aqui. O tamanho da palavra é N, que é pelo menos P. É maior ou igual que P. Então, nessa palavra de tamanho N, você usou N mais 1 estados. Então, N mais 1 passa a ser agora maior do que P. Se N mais 1 como N mais 1 é estritamente maior do que P, esses P estados, 2 deles têm que aparecer mais de uma vez. Perdão, um deles tem que aparecer mais de uma vez, certo? Isso que tem repetição de estado. Tá claro? Posso passar adiante? Sim. Sim. Vai ter um desenhozinho que vai ajudar melhor isso. É isso que eu ia falar, assim, né? Tem um desenho aí. Só para entender melhor, o estado que teria que aparecer mais de uma vez seria equivalente a uma casa que tivesse 2 pombos? Seria isso? Isso. E aí eu te pergunto, o que é um estado aparecer mais de uma vez? É ter, tipo assim, a mesma função de transição para esse estado? Então, por exemplo, se ele tem uma transição para o estado 2 com 0 e um loop com 1, esse estado aparecer de novo vai aparecer um outro estado com uma transição 0 para o 2 e um loop com 1, seria isso? Então, seria mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui, sei lá, a palavra aqui mesmo, W1, W2, até WN. Mas só eu vou simplificar um pouco, vou botar até W4, sei lá, W1, W2, W3, W4, tá? Então, vamos ver como é o percurso dessa palavra nos estados. Então, eu não vou usar R, porque R associa aqui a índices distintos. Vamos associar aqui mesmo como sendo conjuntos de estados. Então, você começou a palavra, vamos dar a cor. Você começou a palavra em Q1. Você leu 1, foi para Q2. Você leu a segunda aqui, foi para Q3. Você repetiu o estado, significa, sei lá, você está aqui em Q3, você vai ler o W2, certo? Porque aqui, ó, você está em Q1, leu W1, foi para Q2. Está em Q2, leu W2, foi para Q3. Está em Q3, leu W3, aí você está em Q3. Leu W3, você repetir estado significaria você meio que voltar para Q2. Então, isso significa repetir estado. Não, entendi, desculpa, eu estava... E aí você está em Q2. Da construção Leu do autômato... W4, sei lá, foi para Q5, sei lá, foi? E é da computação da palavra que repete o estado. Isso. Desculpa. E aí você tem a sua sequência, que é R1, no caso aqui vai ser igual a Q1. Você tem R2, que aqui vai ser igual a Q2. Você tem R3, que aqui vai ser igual a Q3. Você tem R4, que aqui vai ser igual a Q2. Você tem R5, que aqui vai ser igual a Q5, por exemplo. Então, você tem aqui N mais 1 elementos, né, que aqui você tem 4 elementos. Beleza, Arnaldo? Você tem 4 elementos, então você vai ter esses 5 estados, mas 2 deles vão se repetir. Isso é o que a gente está concluindo aqui, né? Que aqui, nesse caso, vão ser esse R2 com esse R4, porque os estados associados a eles são iguais. Entendeu? Entendeu, Rafael? Entendi sim. Beleza. E essa garantia dessa repetição dos estados
é justamente esse blá 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 que eu estava falando aqui de ser a aplicação do princípio da causa dos pombos. Beleza? Então, eu vou deixar esse desenho, que vai que eu preciso depois, mas, bom, continuando. De novo, a colinha está ali em cima, né? Tá. Então, dados essa sequência, né, que a gente atribuiu aos estados, entre os P mais 1 primeiros termos, existem 2 que devem ser repetidos. Tudo bem isso? Você tem essa sequência, tem tamanho N mais 1. Ok? A gente sabe que N é maior ou igual a P, certo? A gente quer tomar agora esses P mais 1 primeiros termos. Então, sei lá, pode ser que esse P mais 1 more aqui dentro. Tá dentro desse intervalo aqui. Ou pode ser que esteja um pouco mais ou um pouco menos, não importa. Mas o que importa é que nesses P mais 1 primeiros termos, 2 deles devem ser repetidos. Por quê? Ok, você garante que você está passando por P, né? Vai ser igual Pois a P. é, ainda assim você tem P estados, né? Então, dado que você tem P estados, esses P mais 1 primeiros termos tem essa repetição, é a mesma coisa do princípio da casa dos pombos. Entenderam? Porque você tem aí esses slots, né? Essas distinções de estados menor do que a quantidade de elementos a serem atribuídos a eles. Entendeu? Então, dentre os P primeiros termos, dado que você tem lá P estados, né? 2 desses P mais 1 primeiros termos se repetem. Então, esse primeiro termo você chama de esse RJ e esse segundo termo você chama de RL. É o que aqui atrás seria justamente isso, ó. Esse daqui seria o J, esse daqui seria o L. É onde você tem essa primeira repetição aparecendo. Entendeu? Então, esses são os elementos que se repetem. O primeiro dele você chama de RJ, o segundo dele você chama de RL. Então, aqui atrás, esse aqui você chamaria de RJ, esse R2, e aqui você chamaria de RL, o segundo. O J e o L. Entendeu? Ok? Tá. Então, temos que L é menor ou igual a P mais 1. Tá claro isso? Porque esse L, o que é esse L? É como você pensar, tá, R1, R2, R3, e assim vai. Aí você tem um RJ, aí blá, 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 aí você tem um RL. É nesses P mais 1 primeiros termos que você viu que 2 deles se repetiam. Pode ser que esse P mais 1 está aqui na frente, mas antes a gente sabe que não está. Antes do L a gente sabe que não está. Porque é nos P mais 1 primeiros termos, a gente sabe que nesse intervalo, nessa faixa, 2 estados necessariamente se repetem. Na verdade, né? 2 R's, J e RL, associam a estados que se repetem. No caso ali atrás foi o Q2 e o Q2 que apareceu tanto aqui quanto aqui. Tá? Então, L é o tamanho disso, né? Do início até aqui. Com certeza, esse tamanho é menor ou igual do que P mais 1. Tá claro isso? Sim? Sim. Sim. É porque se fosse igual P mais 1, seria como se a repetição estivesse lá no último elemento. Né? Tivesse lá no último. O que pode ser, eventualmente, aí, né? Mas você vê como a gente está generalizando as coisas, né? A gente está considerando essa qualquer palavra, então a gente não sabe. A única informação que a gente está se baseando é ela de ser regular e a gente ter tomado esse P especial aí.
que era o que associava ao número de estados que tinha ali no autômato. O L é esse de baixo aqui, né? Que vai até o P mais 1, né? Esse L é justamente onde vai aparecer a associação à segunda aparição de um mesmo estado. Não, porque você botou aqui que o L é maior ou igual a P mais 1 e o P mais 1 Menor ou igual a P mais 1. Desculpa. Menor. Até aqui, antes do P mais 1. Tá. Eu tinha entendido igual o Leonardo falou aí, né? Tem que ser até o P mais 1, que era até onde poderia aparecer. Aham. Ok? Porque, ó, dentro desse intervalo aqui, eu não tenho muita criatividade para usar cores, né, gente? Às vezes eu olho assim, acho feio, mas tem um monte de cor que eu poderia usar. Mas, enfim, dentro desse intervalo aqui de P mais 1, você sabe que 2 elementos, pelo menos, se repetem. Então, você vem da esquerda para a direita. Vem da esquerda para a direita e você vai vendo, tá, qual é o primeiro que se repete? O primeiro que se repete é o que você chama de RJ. Onde é a segunda aparição dele? É no L, é nesse elésimo termo aqui. Então, esse vai ser o RJ, esse vai ser o RL. O que ali atrás, por exemplo, isso aqui associou a repetição do estado Q2 com o estado Q2. O estado Q2 associou ao RJ, o estado Q2 associou ao RL. Se a gente voltar lá, aqui, ó, Q1, Q2, Q3, Q2, Q5. Então, esse primeiro que se repete é o Q2. Esse primeiro você chama de RJ, onde ele aparece de novo, você aparece de RL. Você chama de RL. Ok? Beleza? E o L vai até o segundo lá, se repete, né? Isso. Aí o tamanho, né? No caso, o L, né? O que é L? L é um número, certo? P mais 1 também é um número, né? Mas o L vai associar justamente a esse trecho. E esse trecho, necessariamente, ele é menor do que todo esse trecho aqui. Ou igual. Fechou. Menor ou igual, né? Ok? Beleza? Beleza. Tá. Isso com certeza é verdade, né? Claro que eu já expliquei isso por meio do desenho, mas porque pois tomamos os P mais 1 primeiros elementos e em ao menos 2 deles se repetem, né? Pelo princípio da casa dos pombos, de novo aparecendo aqui, tá? Então, aqui está a nossa decomposição. Então, o que a gente quer agora é garantir esse trequinho aqui. É de existir, para uma palavra qualquer que você tome, uma decomposição. Aí a gente vai ver que essa decomposição, de fato, ela satisfaz essas outras restrições apresentadas, tá? Então, você decompõe essa palavra em X, Y e Z da seguinte forma. O que esse R, J e esse RL associaram a gente no autômato? Associaram o mesmo estado que está aparecendo. Então, se associaram ao mesmo estado, significa que esse RJ que eu botei aqui, na verdade, poderia até botar Q, né? Esse Q1, porque sim, ele associa ao estado Q1, esse, sei lá, Q, alguma coisa associada à repetição desse RJ, mas eu prefiro botar o RJ porque justamente é a associação a essa sequência que é apresentada, é que você foi capaz de sair do começo e vir andando com ela até algum lugar, onde esse lugar, no caso, esse estado, vai se repetir. Então, você foi para algum estado em que aqui eu faço essas setinhas aqui, é porque você pode ter, não necessariamente aqui você vem para cá direto, né? Mas você tem aí um pedaço a ser percorrido em estados que há no seu autômato. Chegou até aqui. Você sabe que isso vai se repetir, ou seja, então você tem um loop acontecendo, na verdade é um caminho também que vai passar por uma série de outros estados e vai vir até aqui de volta. O Rafael saiu. E, bom, beleza. Então, está coerente esse desenho que eu estou fazendo daqui até aqui? E você vai concluir a palavra, né? Então, você vai ter que chegar até o final, de alguma forma, até o estado de aceitação, no RN mais 1.
Esqueci de acender a luz. Também não melhorou muito não, né? Aconteceu igual. Porque estava meio nublado hoje. Mas, enfim. Entenderam isso? Sim. Sim, sim. Alguém não entendeu isso? Esse RJ, ele justamente vai associar a gente, eu poderia botar aqui RJ, que é igual ao RL, né? Na verdade, não é igual exatamente, né? Porque a sequência, você tem um, dois, são N mais um elementos distintos. Mas o estado associa ao mesmo elemento, entendeu? Entendeu isso? No caso, eu posso botar equivalente, acho que ficaria mais coerente eu botar isso. Você vai ter essa associação do RJ com RL, porque os dois vão associar ao mesmo estado do seu autômato, tá? Então, você consegue, beleza, separa, mais ou menos funcionando esse diagrama, ó. Eu estou fazendo esse diagrama porque aí agora, esse pedaço aqui já vai vir de graça. Vocês enxergam que, olhando com esse diagrama aqui, essa decomposição funciona? Essa decomposição aqui funciona? Sim, sim. Por Porque causa daquele você loop ali ter do meio, né? esse I sendo a potência desse W, desse Y, e ser justamente essas bombeadas aí, né? Você chegou com o X até aqui. Com isso, você aplicou o Y quantas vezes você quiser. Então, qualquer palavra aqui vai ter esse percurso, de novo, sendo feita nesse pedacinho. Você aplica Y, então você vem para cá, aplica Y, vem para cá, aplica o quanto vezes você quiser. E aí depois você vai e termina ela indo lá para o seu estado final. Então, essa é a decomposição. Então, onde o X é o pedaço que vai do primeiro, né, da primeira palavra, do primeiro caractere, perdão, do primeiro caractere da palavra até o WJ-1. Do WJ, você vai até o WL-1. Isso é o Y, porque é justamente o que vai associar esse pedacinho aqui que você está tendo dentro desse caminho, nesse loop aqui. E depois, finalmente, do WL até o final, você vai com o seu Z. O que você vai conseguir bombear é aqui dentro desse pedaço, porque você garantiu que você tem um loop associado a justamente essa repetição de estados ao RJ e o RL. Entendeu? Beleza? Beleza. Eu fiquei só numa Então, com dúvida. essa decomposição, fala. Eu fiquei numa dúvida em relação ao. A se aplica ao caso de remover, né, o Y. Essa coisa também se aplica, esse diagrama? A gente vai chegar nisso aí. Porque o ponto é, você veio com ela até aqui. Você continua com ela até aqui. Sim, sim. Esse estado associado, talvez esse diagrama não esteja tão bonitinho para você enxergar isso, mas você conseguiu chegar até aqui. Se você remove o Y, ok, você vem para cá. Você não vai para esse primeiro estado aqui, associado a justamente você ter lido o WJ. Porque se você leu o WJ, você veio para cá. Mas se você não leu o WJ e leu direto o WL, então você veio para cá. Beleza. Entendeu? Uhum. Então, o X é o que justamente faz a máquina levar esse primeiro, o elemento dessa sequência de estados até ao RJ, depois do RJ ao próprio RJ, é o que vai fazer o Y, e depois o Z, então, é do RJ até o final. É isso que vai ser feito nessa sequência de palavras
que você vai gerar por qualquer potência que você quiser pôr ao seu y, tá? Então, isso aqui, ok, foi o que apresentou. Isso daqui, ok, foi o que a gente acabou de argumentar. Agora, o que falta argumentar são essas duas coisas aqui. Certo? Então, o primeiro que a gente quer argumentar é que W, o tamanho de W... Nossa, tá uma chuva aí, ó. Vocês estão ouvindo a chuva? Não, acho que não dá pra ouvir, não. Eu tô ouvindo, acho que Não? daqui de casa. Aqui que Ah, tá, tá. tá chovendo. É porque se o barulho da chuva tá maior do que a minha voz, eu vou fechar a janela. Mas se não tá, vou deixar assim mesmo. Então, o W, o tamanho de W, né? Primeiro, ele tem que ser estritamente maior do que zero, tá? E a gente sabe que isso é verdade porque, na sequência, esse L aparece depois desse J. Porque é por definição. A gente estabeleceu esse J e esse L como sendo elementos da nossa sequência aqui que associava aos estados, em que o estado associado ao RJ se repetia no estado associado ao RL. Então, se repetia, ou seja, são diferentes, o J do L. Beleza? Se o J é diferente do L, então, necessariamente, essa sequência daqui ela é maior do que zero, porque o J está lá, pelo menos. Tem pelo menos o WJ aqui, dentro dela. Entenderam? Sim. Sim? Sim, sim. Tá. E depois é o quê? É argumentar que o tamanho... Ô, mas fechou a janela. Tá, não. A zona fica muito quente. E depois é o quê? É que o tamanho de XY, né, nesses dois primeiros pedaços aqui, ele é menor ou igual a P. Isso é verdade porque o L é menor ou igual que P mais 1. Lembra que a gente argumentou isso aqui? Né? O L é menor ou igual que P mais 1. Olha o L de onde vai até onde. O L é esse pedaço até aqui, é esse pedaço até aqui, incluindo esse pedaço aqui na palavra. Entendeu? Então, o X, Y são esses dois pedaços aqui. Se esse pedaço todo, com esse pedaço todo, com esse primeiro caractere é igual a L, né? O tamanho disso é igual a L, quer dizer, então, que X e L, né, é menor ou igual que P mais 1, quer dizer que L menos 1, que é justamente o tamanho de XY, ele é menor ou igual do que P. Entenderam? Beleza. Ô, Luiz, só confere para mim esse subíndice aí do 2 e 3 aí, aí embaixo. Hã? Aqui RJ nesse até RJ, isso. Ele RJ. sai do mesmo lugar e volta até esse mesmo lugar. Ah, beleza. Não, tranquilo. Isso daqui poderia ser melhor escrito, ao invés de eu falar ele leva RJ até RJ, poderia ser colocado ele leva ao estado associado ao RJ, ao estado associado ao RL, que é o mesmo estado associado ao RJ. Só simplifiquei um pouco a escrita aqui, tá? Mas, sobre esse último ponto, vocês entenderam? L tem comprimento no máximo P mais 1. Então, esse tamanho que eu sublinhei aqui em vermelho, ele tem tamanho no máximo P mais 1. O que a gente está interessado em garantir não é o tamanho de L, mas é o tamanho de L menos 1. É justamente do primeiro até esse carinha daqui. Então, se L tem tamanho no máximo P mais 1, então L menos 1 tem tamanho no máximo P mais 1 menos 1, ou seja, no máximo P. Coisa bonita, né?
Entendeu? Entendi. Tá? Então, esse lema daqui, ele acaba aqui a sua demonstração. Quadradinho para terminar a demonstração de teorema. Então, ele acaba aqui. E aí, com isso, vamos agora aplicar nos exemplos que a gente tem para ver como, de fato, isso vai ser útil para a gente. O que eu quis fazer aqui é para mostrar a completude do assunto, é dizer o porquê isso daqui que eu falei é verdadeiro. Agora, sabendo que isso daqui é verdadeiro, porque eu acabei de provar isso para vocês, a gente vê como aplica isso nos exemplos, que é justamente o que eu fiz no diagrama lá atrás, né? Aqui a gente tem as linguagens regulares, aqui a gente tem as linguagens que atendem o lema do bombeamento, e aí você tem uma linguagem aqui fora, por exemplo. Então, se você tem essa linguagem que você quer saber se ela é regular ou não é regular, Beyond the Guitar. É meu canal de violão que eu assisto. Então, se você tem uma linguagem que está aqui fora, o lema do bombeamento é muito interessante para isso, porque basta você conseguir garantir que o lema do bombeamento, ou seja, essas várias propriedades aqui, não são satisfeitas aqui. E aí, para fazer isso, é por contradição. Então, só antes de chegar lá, uma observação, que é justamente isso que eu acabei de falar, mas vou reforçar aqui. Note que o lema do bombeamento é uma condição necessária para linguagens regulares, tá? Isso nos auxilia muito a mostrar linguagens que não são regulares. Eu acredito que isso eu tenha justificado bem antes, inclusive, de anunciar o lema. Porque é o diagrama que eu fiz, né? Aqui estão as linguagens do lema, aqui estão as linguagens regulares. Isso sim auxilia a mostrar linguagens que não são regulares, abaixo mostrar linguagem que não satisfaz o lema, tá? Pois toda linguagem, toda palavra na linguagem regular deve possuir alguma decomposição, tal como mostrada no lema. Tá? Então, resumindo muito o lema, toda palavra que pertence a uma linguagem regular possui alguma decomposição, né? Então, eu repeti isso aqui, não foi à toa, né? Então, toda palavra que está na linguagem possui alguma decomposição que satisfaz essa série de restrições. E, claro, né, essa palavra ela já vem daqui, né? Tem que ter essa restrição aqui. Entenderam? Essa é a essência do lema. Toda palavra que pertence à linguagem satisfaz essa restrição, possui alguma decomposição que satisfaz essa série de coisas aqui. Isso daqui é útil por quê? Então, portanto, se houver, em alguma linguagem que você tomou, tá? Se houver alguma palavra W, então, olha só, isso é toda a palavra, tá? Então, se houver alguma, se existir alguma palavra em que toda a decomposição da palavra W que você tomou exista, aí não é todo, exista, né, e haja, né? Haja bombeamento que não gera a palavra na linguagem, então a linguagem não é regular. É isso daqui, a mecânica que a gente vai ter para resolver os exercícios, para mostrar quando uma linguagem não é regular. Se uma linguagem é regular, então toda palavra nessa linguagem possui alguma decomposição. Então, cada palavra possui alguma decomposição que satisfaz essas restrições. Se você quer mostrar que a linguagem não é regular, usando justamente esse lema do bombeamento a seu favor, então você vai ter alguma palavra que não satisfaz isso. Isso que é a negação do para todo, existe algum W, tá? Que pertence à linguagem em que toda decomposição de W, isso daqui é falso. Isso daqui ser falso significa você ter algum I, então existe algum I
existe algum I em que essa palavra não pertence à linguagem. Entendeu? É isso daqui que a gente vai utilizar nas nossas demonstrações de linguagens que não são regulares. Tá claro? É justamente essa negação do todo, a negação do existe. Se eu quero falar, todo mundo vai passar na disciplina. Se isso é falso que eu estou falando, é porque existe alguém que não vai passar. Então, é exatamente a mesma coisa aqui. Existe uma palavra em que em toda a decomposição possível para essa palavra, existe algum bombeamento em que a palavra gerada não pertence à linguagem. Portanto, o lema do bombeamento não é satisfeito, porque você conseguiu exibir alguma aí que não era verdadeira. Entendeu? Isso é a mecânica que a gente vai tratar a partir de agora. Tá? E aí sim vamos ao mesmo exemplo que a gente tratou inicialmente, para mostrar que essa linguagem não é regular, usando o lema do bombeamento. Entenderam isso que eu acabei de falar aqui? Escreva o nome de vocês aí. Até para vocês respirarem um pouco. Tá tudo ok? Tá de boa? É fácil? Tá fácil? Só depois do exemplo aí que a gente pode ver que fique mais nítido aí. Entendeu o que você está falando aí, a gente já está entendendo. Mas vamos ver agora aí na prática. Beleza. Então, vamos por exemplo. A linguagem é 0N e 1N, né? E a gente já entende essa linguagem, eu vi exemplos com vocês de palavras que são aceitas, palavras que não são aceitas e tal. Então, vamos mostrar que ela não é regular. Qual é a ideia, né? É mostrar por contradição. Mostrar por contradição a seguinte afirmação. Se L é essa linguagem, então L não é regular. Uma demonstração que você faça, isso é algo que eu sempre falo, né? Vou repetir. Sempre no início você diz qual é a técnica que você está utilizando e qual é o enunciado também, porque aqui não está como um enunciado de proposição que a gente conhece. O enunciado de proposição a ser demonstrável é uma implicação. Então, necessariamente é algo assim. Tem uma hipótese, tem uma tese. Se acontece a hipótese, então tem a tese verdadeira. Isso não está escrito assim, isso que foi apresentado. Não está escrito dessa forma. Então, a demonstração é algo desse tipo, hipótese implicando em tese. Por isso que eu reescrevi, peguei esse enunciado, só reescrevi. Se L é igual a essa linguagem, então L não é regular. Mostrar por contradição, tá, só antes de falar do que é a contradição, né? Por que é interessante você fazer isso? Para você ter claro quem é hipótese e quem é tese. Para você entender a técnica de demonstração que você vem utilizar, se é por contrapositiva, se é por contradição, se é direta. Então, tem que saber qual é a hipótese e qual é a tese. Bom, supor por contradição significa você ter essa linguagem e isso daqui negado. Então, é você ter a linguagem, essa daqui, a mesma linguagem que você tinha, e a linguagem aqui ser essa negação do que está aqui. A negação de uma linguagem não ser regular é você dizer que a linguagem é regular, tá? Então, no início de uma demonstração por contradição, ponha exatamente quem é a hipótese, quem é a tese e o que a contradição diz para você. Eu já falei isso para vocês em aulas passadas, né? Uma demonstração por contradição e uma implicação que seja assim, que você queira demonstrar, é você assumir que isso daqui seja verdadeiro. A causa existe e a consequência não existe. É falso. Então, é justamente isso que está escrito aqui, é isso que está enunciado aqui. É você pôr
que a linguagem é essa e a linguagem seja regular. Então, se você começa assim, assumindo que a linguagem seja regular, significa, porque a gente já provou, que a linguagem satisfaz o lema do bombeamento. Ok? Então, como a linguagem satisfaz o lema do bombeamento, então a gente tem que lembrar o que quer dizer. Existe um inteiro P, tal que toda palavra W que pertence à linguagem de tamanho pelo menos P, existe uma decomposição em X, Y e Z, tal que as palavras bombeadas pertencem à linguagem, o tamanho do Y é maior do que zero e o tamanho de XY é menor ou igual a P. Ok? Isso daqui só foi uma repetição do lema do bombeamento, só coloquei ele aí, tá? Como a gente assumiu que a linguagem é regular, então a linguagem satisfaz o lema, eu só reforcei aqui. Tá? Como a gente quer chegar que isso é algo contraditório, é algo que não faz sentido, então o que a gente faz? Isso não é toda a palavra? Tem que satisfazer isso? Então a gente exibe uma palavra que não satisfaça isso. Tá? Então, considere a palavra essa daqui. Tá? Então, o que a gente quer? Se fosse verdadeiro lema, toda palavra satisfazeria isso que a gente está querendo. Satisfazeria, está correto? Acho que está, né? Satisfaria? Satisfaria, está correto? Satisfaria? Acho que seria satisfaria. Então tá, satisfaria. Então, se a linguagem fosse regular, toda palavra iria satisfazer, aí fica melhor, toda palavra iria satisfazer essas restrições, tá? Sendo que, bom, então tá, se toda palavra satisfaz, vamos pegar alguma aí e vamos ver nela. É isso que é a contradição que vai acontecer. Nessa palavra não vai satisfazer isso. Então, mas a gente tem que pegar uma palavra esperta, não pode ser uma palavra bem particular, porque esse P a gente não tem essa informação. O que a gente tem que pegar na palavra é que satisfaz isso. Ela pertence à linguagem e o tamanho dela é pelo menos P. Esse P é algo que a gente não tem informação de como é o autômato que reconheceria essa linguagem e utilizasse P estados. Eu não sei, a gente não sabe, a gente não constrói isso, né? Então, mas o que a gente tem que ter é uma palavra de tamanho pelo menos P que pertence à linguagem. Então, a palavra tomada foi essa. 0P, 1P. É bom, isso eu vou falar um pouco depois, principalmente na próxima aula, que vai ser uma aula mais de exercício, focar bastante exercício sobre isso. Por que eu estou colocando essa palavra 0P, 1P? Porque eu não poderia pôr uma palavra, por exemplo, 0P sobre 2, 1P sobre 2. Essa palavra tem tamanho P, já satisfaz aqui a restrição que a gente quer. Mas acaba que considerar ela assim facilita um pouco as contas que a gente vai fazer já já. Tá? Basicamente é para isso. Então, pegamos uma palavra aí que é 0P, 1P. A gente sabe que essa palavra pertence à linguagem, né? Porque a quantidade de zeros, exatamente a quantidade de uns, a quantidade de zeros vem antes da quantidade de uns, e a palavra tem tamanho maior ou igual a P, né? Tem tamanho 2P aí, que isso é maior do que P, tá? Ok? Então, vamos agora considerar o que a gente quer. Qualquer decomposição dessa palavra satisfaz isso daqui. Vocês enxergam isso? Aí está dizendo que é por 3 por conta disso daqui. X, Y tem que necessariamente ser menor ou igual a P. Então, como XY tem que ser menor ou igual a P, necessariamente XY tem que morar nesse intervalo aqui, nesse pedaço. Certo? Então, a decomposição aqui da palavra foi como? 0, J, 0, K, 0,
menos J menos K, 1P. Essa soma aqui dá quanto? J mais K mais P menos J menos K. Ou seja, aqui, ó, corta, 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 isso aqui dá P. Então, é uma decomposição válida e toda a decomposição dessa palavra tem que ser dessa forma. A gente não sabe quem é J, não sabe quem é K, porque qualquer decomposição aí tem que ser mais ou menos dessa forma, né? A única coisa que a gente sabe é que tem um pedaço aqui de zero, tendo J a quantidade dela, sendo X, tem um pedaço desse K aqui sendo a quantidade de zeros em relação a esse Y, ainda pode restar um pedacinho de zero aqui de resquício, porque não necessariamente a soma de J mais K é igual a P. Posso ter um pedacinho aqui ainda. É qualquer decomposição. Você não sabe como é uma decomposição que o Pedro escolheu, ou como é a decomposição que o Leonardo escolheu, se forem decomposições particulares. Então, qualquer decomposição tem que satisfazer essa restrição. Entenderam? Não entenderam? Pode falar, Entendi. Leonardo. Entendi. Eu tava só que inicialmente eu não pensei nisso, mas agora entendi porque botar o P ali facilita nisso também, porque você traz Perfeito, repetição para trás. facilita nisso perfeitamente por causa disso. Porque você colocar o 0P e não botar o P sobre 2, se você botasse o P sobre 2, as decomposições não teriam que ser somente assim. Teriam mais tipos de decomposição, aquelas que pegam, inclusive, um pedaço do 1. E não. Qual é uma outra intuição que a gente tem que ter aqui na hora que vai dizer como é a palavra que a gente quer pegar? É o seguinte, você quer gerar uma palavra que não pertença à linguagem ao ser bombeada. O que isso significa? Você estabelecer o seu Y, alguma coisa que vai gerar um desbalanceamento nessa quantidade de zeros e quantidade de uns. Então, por isso que você pegar essa palavra, em que aqui a quantidade de peixe está necessariamente somente com zeros, implica em você bombear em um pedaço que só vai ter zero, e aí você vai gerar uma palavra grandona aqui com zero, e enquanto que com um você não vai mexer nela. Olha o Z. O Z está aqui, todo o pedaço com um está no Z, e o Z não é bombeável. Entenderam a intuição disso? Entenderam? Sim. Entenderam? Todo mundo entendeu? Beleza. Então, isso a gente vai ver melhor agora, tá? Então, a palavra que a gente considerou foi 0P, 1P, não foi? Então, a gente sabe que ela pertence à linguagem e a gente tem também o tamanho dela é maior do que P, né? Maior igual a P, tá? Então, a gente acabou de ver ali no slide anterior como são os pedacinhos, né? Necessariamente tem que ser assim na decomposição, em qualquer decomposição, tá? Em relação a 2, a gente tem que o K é maior que zero. Ok, tudo bem. Você pegou um Y que é não nulo, né? Essa quantidade de zeros aí. Então, você tem algo positivo. O lema do bombeamento deveria satisfazer isso tudo, né? Então, a gente pegou um elemento daqui, em que toda a decomposição dela, vamos ver como fica o seu bombeamento. Então, a gente vai bombear em Y. Beleza? A palavra que era X, Y, Z, bombeando fica X, Y e Z. Ok? Minha bateria está quase acabando. 17%. Mas acho que dá até eu terminar a aula. Desse exemplo, eu vou parar. Depois desse exemplo, eu tinha mais alguns outros exemplos para fazer. Mas, aliás, mais um. Talvez seja melhor dar continuidade à aula que vem. Já que a aula que vem é só para exercício e coisas do tipo, eu começo pelo próximo exemplo e faço os outros exemplos, os outros exercícios que eu tenho, tá? Bom, mas o seguinte, vou bombear em Y. Então, você tem o quê? Ó,
a palavra era essa, né? Eu fiz no slide anterior, né? A palavra era 0J, 0K, 0P menos J menos K, 1P. Era essa a palavra. Bombeando em Y, é nesse pedaço aqui, porque ele foi considerado o 0K, e na verdade, para qualquer decomposição, você sabe que vai ser assim. Então, é ele que você vai bombear em Y. Então, ao invés de estar 0K, vai estar 0K e vezes, né? Então, 0KI, ok? Então, só dando continuidade a isso, né? Reescrevendo, né? Então, a quantidade de zeros, na verdade, é essa soma toda aqui, tá? Faz sentido para vocês? Tá claro para vocês? O que pode ser simplificado para essa forma, e agora, e que pode ser simplificado ainda para essa forma, e que ainda pode ser simplificado para essa forma. O que esse caminho daqui para cá, na verdade, é o seguinte: você bombeei lá. Você tem que ter agora alguma relação da palavra que ainda faça pertencer à sua linguagem. Porque se fosse regular, você deveria bombear e gerar a palavra na linguagem. Mas você está gerando uma palavra que aí você tem que analisar. E aí, isso pertence à linguagem? Intuitivamente, a gente vê que não. Mas vamos chegar a essa conclusão aqui matematicamente, tá? Por quê? Daqui eu vim até aqui só para simplificar as contas. Então, aqui, ó, esse J com esse J cortou, né? Então, ficou KI mais P menos K. E aqui eu coloquei o K em evidência, então ficou P mais K em evidência, ficou I menos 1 em evidência. E aqui eu só fiz esse traquejo aqui só para facilitar o caminho depois. Por quê? A gente quer que aconteça o quê? A gente quer que isso aqui seja igual a zero. Poderia trabalhar aqui em cima também, não tem problema. Mas, se a palavra pertence à linguagem, esse tamanho aqui tem que ser igual a quanto? Zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. Porque é 0P, 1P. Então, esse pedaço aqui não pode contribuir com nada nunca. Certo? Então, esse pedaço aqui, ele tem que ser igual a zero. Poderia ter feito aqui também, não tem problema. Poderia ter parado aqui na linha de cima e daqui vir para cá, só considerando a expressão de acordo, tá? Mas, enfim, isso daqui tem que ser igual a zero. A gente sabe que K é maior do que zero, porque K é o quê? É o número de zeros que aparece aqui associados ao Y. Então, isso daqui não pode ser zero. Se isso aqui é zero, então, necessariamente, isso daqui é zero. Então, isso daqui só vai gerar algo que satisfaça ao meu bombeamento, ou seja, que satisfaça a pertencer à linguagem quando I é igual a 1. É o único caso em que você vai ter uma palavra bombeada e pertencente à linguagem. Ou seja, uma contradição, porque deveria ser verdadeiro para todo I que você tivesse. Então, como x, y e z só pertence a L se I é igual a 1, a condição 1 não é satisfeita. A condição 1 é qual? Voltando ao lema, né? Em relação à numeração, a condição 1 é isso. É que toda palavra I pertença, toda palavra bombeada I, e I sendo algo arbitrário, pertença, mas aqui só satisfaz quando I é igual a 1. Então, não é verdadeiro. Entenderam? Ok? Tá claro? Ô, Luiz, eu achei bacana, cara, o tratamento aí dessa coisa. Eu tinha pensado um pouco diferente. Ali na hora que você começou a escrever o bombeamento, tinha pensado em dividir em 3 casos. Quando o Y fosse só composto por 0, quando o Y fosse composto só por 1 e quando o Y fosse composto por 0 e 1. Mas aí não faz sentido por conta da palavra tomada inicial. A palavra tomada foi 0P, 1P. Então, a primeira coisa que tem que satisfazer é o tamanho de XY necessariamente ser menor ou igual a P. Então, você não pode ter o caso em que Y possui 1. Entendeu?
Não, mas aí a minha abordagem não seria essa. Seria lá na hora que você escreveu no início, na hora que você desceu para o 0P, 1P, eu escreveria o lema do bombeamento e ia escrever. Bom, o Y ele pode ser composto só por 0, ele pode ser composto só por 1 e pode ser composto por 0 e 1. E quando você bombeasse, você ia ver que ia ter contradição. Não, mas não pode, porque para satisfazer o lema, tem que satisfazer isso, ó. Então, você dizer que nessa palavra aqui, W, você ter 0P, 1P, o Y... Não, mas aí você vai ter 0P, 1P. Você vai ter uma quantidade de zeros, uma quantidade... isso aqui não é 0P, 1P, a Não, palavra não é segura, 0P, né? 1P, não. Tá. Entendi, Aí, aí tudo bem. Pode ser. Aí Só você que divide, seria só um que divide em trabalho 3 casos. de casos. Isso, aí É. seria um trabalho de análise de casos. Poderia ser. Eu peguei essa palavra só para ser mais simples aqui, Não, mas ficou mais poderia simples ser. mesmo. Ficou Poderia melhor. ser. Pode falar, Pedro. Luiz, ali quando você declara como K maior que 0, você substituiu por 1, porque pode ser qualquer inteiro maior que 0? O que você fez Aqui? para ele sumir? Aqui, né? Então, você tem uma multiplicação de dois termos, o resultado tem que ser 0. Se o resultado é 0, ao menos um dos dois é igual a 0. Então, isso daqui não pode ser igual a 0. Então, se isso daqui é verdadeiro, é porque isso daqui tem que ser igual a 0, e não esse K. Beleza, entendi. Obrigado. Ou você poderia pensar de outra forma em passar o K dividindo, né? Passa o K dividindo, como o K é maior que 0, você pode dividir por K então. Então, 0 dividido por K dá 0. Então, ficou isso aqui igual a 0. Entendeu? Beleza. Tá? Então, gente, a aula, na verdade, não acabou. Eu só prefiro acabar agora, até para vocês, né, respirarem um pouco. E, na verdade, a gente vai ver, então, na aula que vem, começar por aqui, né? Se houver uma linguagem que satisfaça o lema do bombeamento, isso quer dizer que a linguagem é regular? Então, não necessariamente, porque o lema do bombeamento é só uma condição necessária. Isso daqui é o que eu fiz desde o início da aula lá com os diagramas. Linguagem regular está aqui dentro. Linguagem satisfeita pelo lema do bombeamento está aqui. Linguagens formais estão aqui. Tá? O que eu acabei de fazer com exemplo foi mostrar que a linguagem não era regular porque ela está aqui fora, ou seja, ela não satisfaz o lema do bombeamento. Satisfizesse o lema do bombeamento, estaria aqui dentro. Ou aqui dentro, mas aí que está a confusão. Se você tiver uma linguagem que ela satisfaz o lema do bombeamento, você tem essa dúvida. Tá? E aí, na aula que vem, eu começo com esse exemplo. Vamos ver um exemplo de linguagem que satisfaz o lema, mas mesmo assim ela não é regular, ou seja, ela está aqui fora, tá? Isso a gente vê na próxima aula. Que é, se vocês olharem, é pouquinha coisa. Ó, do 86 até o 107 e tal. Na verdade, é só 1 ou 2 slides, eu explico isso. E aí, depois disso, a gente faz exercício. Uma revisãozinha e tal, tá? Beleza? Beleza. Tá show? Ok? Posso encerrar? Há uma pergunta? Beleza. Luiz, Não? eu tenho, mas Então, não é em relação à aula, não. É sobre uma coisa que está no livro. Posso trazer agora? 12%. Se for rápido, pode. É rapidinho. Pode falar. Posso compartilhar? Que eu acho que fica mais fácil de mostrar. Pode Ser? Pode. Valeu. Deixa eu ver como é que... Me avisa, por favor, se vai aparecer aí. Aham. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Esse aqui é o livro do Coutinho. Enfim, ele tá Aham. explicando o lema de Arden e tal. Eu lembrei dele porque ele pega uma expressão aqui. Tá dando para ler? Tô conseguindo ver. Em relação ao autômato, acho que não faz tanto isso, não vai mudar muita coisa não. Mas ele simplifica isso aqui para ela elevado ao quadrado. Sei. Algo que a gente não viu exatamente assim, né? Mas pode ser. Pois é, isso. Qual é a relação disso com o que a gente viu hoje? É melhor a gente não misturar as coisas, porque aqui tem união e tudo mais, e no final não é uma expressão regular? Então, não tem problema. Você pode usar essa notação que ele está usando aí.
o ponto é que a diferença que tem, ou a relação que tem com isso que eu falei hoje, é que não é essa potência um valor fixo. Essa potência apresentada aí nele é um 2. Aqui é um N, e esse N pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer valor que você queira, entendeu? Então, não tem problema você usar essa notação que ele está fazendo aí. É algo que eu não apresentei para vocês, mas não tem problema se você quiser usar, não. Dá para entender que, na verdade, é uma concatenação de 0 união 1 concatenado a 0 1, né? É 0 união 1 concatenado a 0 união 1. Certo? E aí, beleza. Então, mas quando a gente faz essa decomposição e bota esse expoentezinho, no final também é mais ou menos essa ideia de concatenar A várias vezes. diferença aí que tem é que o que você colocou aí, ele é uma expressão regular. O que está aqui, o que a gente está fazendo é em relação à palavra, não uma expressão. Não é uma expressão exatamente. Apesar de, né, você olhar assim, tá, uma expressão que está aí, né, ok. Mas isso é associando a uma palavra específica que você tomou. Tá? Beleza, obrigado. Beleza. Então tá, gente. Mais algum comentário? A Não? bateria vai acabar aí. Então tá, gente, eu vou encerrar a gravação. Qualquer dúvida, manda e-mail. Hoje é terça, né? Quinta-feira, então a gente se encontra aí. A gente faz isso, dá continuidade, faz exemplo, dá uma revisão da aula e tal. Na verdade, o conteúdo da aula que vem é exercícios sobre lema do bombeamento. É só sobre lema do bombeamento a aula que vem. Aí, na próxima semana, vão ser revisões mais de todo o conteúdo que a gente viu até agora. Tá legal? Show? Beleza. Obrigado. Valeu. Valeu. Beleza. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço aí para todo mundo.